No segundo FONAGE, Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica, os juízes federais também falaram sobre gestão e valorização de pessoas. Outro destaque foi o uso da tecnologia e o atendimento à imprensa. Como garantir uma comunicação efetiva? E nesse momento em que a informação não para, o Judiciário repensa as novas formas de se comunicar com a sociedade, com você, cidadão. E aí entram alguns questionamentos, como por exemplo, qual o melhor relacionamento com a imprensa e como utilizar adequadamente redes sociais e outros recursos? Comunicação não é o que a gente faz, né? Aquilo que o outro entende, né? Então acho que tem que ter muito essa conexão com as pessoas e com a comunidade como um todo. Foi preciso conhecer o cenário atual, que exige novas tomadas de decisões diante do imediatismo que já é real. Hoje, eu sei que é até um clichê falar, mas é sempre importante lembrar que todo mundo é digital. Todo mundo está com o celular na mão, essa é a nossa interface diária, a gente carrega ali no bolso, está sempre comunicando. Cada vez mais a gente começa a controlar outros meios através do celular. Ter redes sociais não é suficiente. O segredo está na forma de utilizá-las. O exemplo que nós trazemos aqui, foi utilizado com grande sucesso, foi o Facebook. No início da gestão, o Facebook contava com 10 mil seguidores. Em 2 anos, nós fizemos com que o Facebook da JUF fosse para 270 mil seguidores. Essa comunicação direta com a população, em geral, ela teve um avanço significativo. Não são poucas as decisões judiciais que viram notícia. E não poderia ser diferente. Os assuntos estão ligados ao nosso dia a dia, a direitos garantidos, à política e à economia. E os jornalistas estão atentos a tudo para divulgar as informações. Aí que entra a questão delicada. Como deve agir o magistrado quando procurado pela imprensa? A notícia do judiciário precisa, vamos chamar assim, vender, ser divulgada em todos os canais e também, claro, nas redes sociais. O jornalista precisa do judiciário, mas o judiciário necessariamente, para se comunicar e para falar com quem lhe deve, que é a população, ele precisa da imprensa. E uma decisão judicial, ela gera, sobretudo, várias formas de comunicação. Ela gera uma comunicação técnica. E uma linguagem mais acessível é, sobretudo, um fenômeno que nós precisamos estar atentos. Debater a administração da justiça para o futuro significa abordar também a gestão de pessoas, um tema delicado, importante, que reuniu magistrados e representantes da iniciativa privada. Uma das possibilidades de se estimular o servidor e para corrigir rumos de alguns outros é fazer bem uma avaliação de desempenho. Mas o que é que a gente, na prática, na generalidade dos casos, observa? As avaliações sempre muito positivas, não quer se constranger, não quer assumir aquela faceta que o gestor tem que assumir de, às vezes, cobrar e de repreender o que não está sendo feito de correto. Não existe receita pronta. Algumas dicas são bem-vindas. Apresentar à equipe os objetivos, delegar poderes, definir as expectativas em relação a cada integrante e mais. Cultura orientada para os resultados, também essa é um dos princípios da Política Nacional de Gestão de Pessoas. Então, a gente quer focar aqui no resultado. O meio deve ser deixado à disposição dos gestores, deixa ele ser criativo. Se atingiu aquele resultado, ótimo, vamos comemorar. Motivação. Esse item não pode faltar. Eu acho que o que mais desmotiva o servidor não é só a questão salarial, que eu entendo como importante. É o fato dele não ser reconhecido como uma peça dentro da organização. E aí, no caso, é você envolver as pessoas no processo decisório, certo? Fazer com que elas se sintam parte da organização, participar, é isso que você falou, ser reconhecidas como uma pessoa dentro da organização, isso é muito importante. A experiência de quem lidou com pessoas em uma empresa privada foi levada ao fórum. Se você não gostar de gente, você não pode ser empreendedor. Porque, ou ser juiz, ou ser qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, você tem que gostar de gente. E não pode ser daqui, né? Tem que ser do coração. Sônia relembrou pequenas atitudes que motivaram e entusiasmaram os funcionários. Eu pedi que uma parte do lucro fosse distribuído entre todos, mas de uma forma
igualitária, claro que dependendo do salário, mas que todos na empresa participassem do lucro. Isso foi muito importante, porque o que aconteceu a partir daí? Todas as pessoas se sentiram e começaram a se sentir donos da empresa. Mas vamos voltar a falar de tecnologia. O segundo FONAGE inovou. Houve transmissão ao vivo pelo Facebook e até um aplicativo foi desenvolvido só para o evento. A pessoa ela tinha a possibilidade de acompanhar as palestras pela internet, pelas redes sociais, Facebook, e ela conseguia mandar as mensagens e participar do grupo de discussão que tem dentro do próprio aplicativo, interagindo com os que estão aqui presentes. Foi nesse ambiente interativo que se falou em informatização. A Justiça Federal começou a se informatizar com sistemas de acompanhamento processual já em 1989. Isso foi dando lugar, depois, a iniciativas esparsas ao longo do tempo em vários tribunais, de maneira distinta, para que se pudesse buscar uma melhor gestão, uma melhor atuação nos processos judiciais. Inteligência artificial e Big Data. De que forma essa já é uma realidade no judiciário? A Lava Jato, por exemplo, criou um sistema que ele já consegue obter o material de uma fase inteira em um único dia. E como todos os paradoxos da vida, uma das coisas que esse sistema faz, ela pega 40 tipos de arquivos apagados. Então, aquilo que a pessoa apagou virou filtro, como todo paradoxo, né? Então, você pode chegar e simplesmente falar, olha, desses 10 mil computadores apreendidos, eu quero saber o que apagaram e me entrega na minha mesa amanhã. Esse sistema é capaz de fazer, né? Então, o que nós estamos fazendo? Essa análise de Big Data. Falar em revolução tecnológica é reconhecer o poder das máquinas. Ela consegue realmente te dar informações que nós, seres humanos, não conseguiríamos efetivamente fazer no tempo que a máquina consegue fazer. Nós somos capazes de fazer? Sim, somos capazes de fazer. Mas não é mais fácil estar pronto para que nós possamos derivar as nossas decisões de um dado muito mais estruturado, que nós não tivemos que perder tempo com isso? Uma transformação a ser vista como parceria, sem esquecer que robôs, equipamentos são úteis, mas não substituem um homem. Como o médico se utiliza do computador para fazer a operação, se utiliza do computador para verificar um exame com maior precisão, a mesma coisa também vai acontecer conosco. Nós vamos utilizar essas ferramentas para conseguir proferir decisões cada vez melhores, num tempo melhor, de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade das pessoas.